Bom, amigos, vamos falar hoje da imprensa. Não vai ser o único bate-papo sobre imprensa que nós vamos fazer, dada a importância dela numa democracia. E eu quero começar falando de algumas coisas que a gente vê muito nos jornais. Responsabilidade fiscal, austeridade e opinião de especialistas. Olha, alguém pode ser contra a responsabilidade fiscal? Não. Alguém pode ser contra a austeridade? Só um leviano. Alguém pode ser contra se ouvir especialistas sobre determinado tema? Também não é razoável. É bom ouvir os especialistas. Só que esses três exemplos, eu poderia ter dado vários outros. São formas usadas para enganar o leitor e o cidadão. Responsabilidade fiscal quer dizer o seguinte, no linguajar da nossa imprensa e dos economistas neoliberais, é você priorizar os compromissos com os bancos, mesmo em detrimento de investimentos em saúde, em educação, em segurança pública, etc. Mas a responsabilidade fiscal é aquela coisa de que você pode deixar de pagar tudo, mas não pode deixar de pagar os compromissos financeiros. A austeridade é também um governo austero, é um governo responsável, que não é gastador. Só que a austeridade para nossos jornais, para nossos economistas, significa o seguinte: o arroxo dos trabalhadores. Uma política de austeridade é uma política que corta direitos, que ataca a Previdência, e isso é uma política austera. E a opinião de especialistas, olha, eu trabalhei muitos anos em jornais e sempre impliquei com isso, e o tempo que eu pude chefiar uma equipe, eu dizia, olha, não me venham com especialistas para querer sustentar tal ou qual posição, porque eu tenho meus especialistas certamente com posições contrárias às de vocês. Então, isso é um artifício desonesto. Você tem uma posição política, uma posição de política econômica determinada, e vamos ouvir então, chama um especialista que concorda com aquilo, e que então o cara vai dizer que aquele é a única saída, ou a única saída honesta, uma única saída razoável, como se a economia e a política econômica e a própria política fossem coisas que só tem uma solução, só tem uma proposta, fosse uma ciência exata. Elas não são ciência exata. De forma que é preciso desmascarar esse tipo de coisa e começar a questionar, vem cá, por que a responsabilidade significa cortar recursos na área social? Por que a austeridade significa cortar direitos dos trabalhadores? E por que especialistas podem comprovar, entre aspas, que tal ou qual posição ela é correta e necessária? Até porque há várias posições políticas e econômicas e cada uma delas tem alguns especialistas que apoiam. Então, são truques desonestos, muito utilizados na imprensa. E a imprensa, estou falando em imprensa geral, não só jornais, mas falando também rádio, TV, sites. A imprensa é fundamental numa democracia, que as pessoas têm que estar informadas para poder se posicionar, votar, etc. Agora, a imprensa tem que ser criticada, tem que ser controlada, não no sentido da censura, no sentido de chamá-la à sua responsabilidade quando ela comete desonestidades. Por exemplo, eu dou um doce para quem tiver visto na grande imprensa alguma coisa sobre o caso do Julian Assange, que publicou matérias mostrando ações criminosas do governo americano, e está sendo perseguido e com risco de ser, inclusive, deportado para os Estados Unidos, ficar a vida dele toda presa. Ele publicou simplesmente, ele não era um funcionário público que vazou informações. Ele é um jornalista que teve as informações mostrando que o governo americano estava mentindo, estava
justificando com mentiras ataques a outros países e publicou isso. E então está sendo perseguido e está com a vida atazanada já há alguns anos. Há um outro exemplo aqui mais perto, o Luiz Nassif, respeitado jornalista econômico, trabalhou em vários jornais da grande imprensa, tem um site muito respeitado, o GGN, e ele publicou informações de que o Banco Pactual foi beneficiado na aquisição das chamadas moedas podres. São moedas que são títulos que não podem ser cobrados imediatamente, não podem ser resgatados imediatamente e que então são negociados não pelo valor de face, mas por um valor menor, porque o sujeito que comprar talvez não consiga obter imediatamente o valor de face. Pois bem, então isso é negociado. Em geral, é negociado em leilões. Pois bem, por acaso o Banco Pactual, que tem como um dos donos, um dos fundadores, o atual ministro da Economia, ele comprou batelada de títulos desses em condições absolutamente de pai para filho. Muito bem, isso foi publicado pelo Nassif e o Nassif o banco foi à justiça com o argumento de que teve a sua imagem prejudicada. Teve mesmo, teve a imagem prejudicada. Mas é função do jornalista preservar a imagem do banco? O banco que mostrasse que ela não fez nenhuma maracutaia, que estava tudo certo, etc. E ponto final. Mas ela conseguiu na justiça que o Nassif fosse proibido de publicar, seguir nesse assunto, teve que retirar do seu site as matérias a esse respeito e sob pena de multa. Ele recorreu, conseguiu agora suspender essas proibições, mas o caso ainda vai ser julgado em grau de recurso. Agora, alguém viu algo disso na grande imprensa? Alguém viu essas informações sobre o processo contra o Nassif ou sobre o Assange na grande imprensa? Eu duvido. Há então um processo de esconder assuntos. Não é o mesmo, da mesma forma que aconteceu na ditadura militar. Ali havia uma proibição aberta. Os jornais, televisões, rádios eram proibidos de noticiar ou se referir ao Chico Buarque de Holanda, ao Dom Helder Câmara. Foram proibidos de noticiar uma epidemia de meningite nos anos 70 e que estava agraçando e que por falta de informação, porque não saía nos meios de informação, muitas crianças morreram porque os pais não souberam identificar imediatamente a doença e não foram informados do que fazer quando um filho estava nessa situação. Então se fazia desse jeito na ditadura. Agora é diferente. Não há um assunto proibido por um decreto do governo, de uma ditadura, mas há temas que não são abordados. Não se falou nada do caso do Nassif, não se fala nada do caso do Assange, não se noticiou em momento nenhum, quer dizer, alguma coisa contrária à reforma da Previdência, que foi aprovada, que retira direitos dos trabalhadores. Todos os especialistas que falaram eram favoráveis à reforma, dizendo que sem ela o país ia para o buraco. Não se ouviu quem combatesse também a reforma trabalhista, que é uma coisa que retirou o direito dos trabalhadores. Agora está se discutindo a independência do Banco Central. É bom o Banco Central independente. Coisa nenhuma, o Banco Central é um instrumento absolutamente fundamental para a política econômica. E ele não tem que ficar na mão de bancos. E é assim que se faz, em geral. São nomeados banqueiros ou ex-diretores de banco para dirigir o Banco Central, que é um instrumento fundamental na política econômica. Aliás, são nomeados desde o tempo do Lula e do PT. O Lula nomeou o Meirelles, aquelas chamam Meirelles e tal. Depois a Dilma fez a mesma coisa, quer dizer, sempre teve na mão da banca privada. Entende? E agora estão falando da independência. Quer dizer, há um presidente da República que é eleito, tem a legitimidade do voto, mas ele não teria a possibilidade de nomear e trocar um presidente do Banco Central, que é para garantir a estabilidade. Mas que estabilidade? Quer dizer,
Quem foi eleito tem toda a legitimidade para isso. Então, são uma série de questões que tem que ser examinadas mais de perto. Eu vou falar numa próxima edição dos Rebeldes, vou ainda falar da imprensa e vou discutir como é que é feita a edição, quer dizer, a preparação das notícias num jornal, numa revista, no rádio ou numa televisão, para que seja apresentada aos consumidores. E vou mostrar para vocês como esse processo de edição, de preparação dessas notícias, não tem nada de neutra. Tá? Mas, enfim, são temas fundamentais e que a gente vai abordar aqui, vai voltar a eles, até porque, numa democracia, a imprensa, uma imprensa responsável, livre e que seja plural, é absolutamente fundamental. Fico por aqui hoje e peço a vocês que estão nos acompanhando, clique no sininho aí em cima, porque cada vez que houver uma nova edição dos Rebeldes, você vai ser avisado. Um forte abraço e até a próxima.